3 erros que você não pode cometer no seu pós-operatório de fraturas, seja ela em qual região for, tá? Pessoal, me chamo Thiago Alexandrino, sou fisioterapeuta desde 2019 e atuei aí na área de reabilitação de fraturas, de pós-operatório, dentro da minha residência em traumato-ortopedia, né? Então tenho uma certa aí experiência dentro dessa área e quero trazer aqui esse material, essas informações para você que é paciente, você que é fisioterapeuta também, certo? Eu estou aqui no caminho de um dos atendimentos e aí me veio tava aqui pensando e eu disse, rapaz, vou gravar aqui um vídeo e já deixar aqui essas informações para vocês. Então vamos lá. O primeiro erro que eu quero listar para vocês aqui é um erro muito básico, pessoal, é uma atividade muito simples, mas que muitas pessoas negligenciam dentro do processo de reabilitação, certo? Que seria a não utilização, né, do gelo. A gente chama de crioterapia, né? Paciente de pós-operatório de fraturas, pessoal, ele precisa utilizar o gelo. O gelo ele é um aliado importantíssimo no processo de reabilitação de fraturas, tá? E por que eu digo isso? O paciente que teve uma fratura, ele normalmente vai apresentar inchaço, né, no pós-operatório e dor. E com esses sinais, a região ali que foi operada, os vasos daquela região eles ficam mais dilatados, né? Então isso demanda mais líquido ali para aquela região, por isso que normalmente pós-operatório o paciente ele fica um pouco mais inchado, né? O joelho foi inchado, enfim, a região que foi fraturada, né? E aí o gelo ele vai trazer uma resposta para a gente que a gente chama de vasoconstrição. O que é vasoconstrição? A vasoconstrição é quando esses vasos sanguíneos eles têm o diâmetro diminuído. Então isso ajuda a não chegar tanto líquido ali para aquela região e isso consequentemente vai ajudar a diminuir a dor e a diminuir o inchaço, certo? Então muitos pacientes não utilizam, né, o gelo no seu pós-operatório e isso influencia negativamente demais no processo de recuperação, certo? Então esse é o primeiro erro que eu gostaria de listar para você aqui. O paciente que não utiliza a crioterapia, que não utiliza o gelo no seu pós-operatório. O segundo erro, galera, que eu gostaria de listar aqui para vocês, que o paciente possa cometer, ou você, colega físio, não orientar, certo? É ficar totalmente parado no seu pós-operatório. Pessoal, não existe essa possibilidade, tá? De você ficar realmente sem realizar nenhum movimento no seu pós-operatório. Vamos dizer que a sua fratura, ela foi no tornozelo, tá? Você pode movimentar o seu quadril, você pode movimentar o seu joelho, claro, com orientação adequada, nas devidas proporções, tá? Porque o processo de inatividade, você não movimentar essa região, vai gerar muito prejuízo para você, tá? Então, esse é o segundo erro que muitas pessoas cometem no seu pós-operatório, tá? Que é de não movimentar as regiões ali que a gente chama de regiões adjacentes, regiões próximas, né? Por quê? Porque isso influencia. Se você consegue movimentar essas regiões que são ali próximas da região que foi fraturada, isso permite que tenha mais suprimento sanguíneo para aquela região, permite que a sua musculatura não fique tão atrofiada, porque você se manteve em movimento, tá? Então esse é o segundo erro que é muito comum a gente enxergar, que são de pessoas não realizarem a movimentação das regiões próximas ali da região, tá? Nem que você consiga, eu tive uma fratura de tornozelo, de joelho, da tíbia, fíbula, foi uma fratura bem complexa. Nem que você mexa só os dedos, isso já vai te ajudar, tá? Então assim, não deixe de movimentar. E o terceiro erro, esse, pessoal, eu julgo ser um dos mais importantes dentro do processo de reabilitação. E é por causa desse erro que a gente vê muitas pessoas com sequelas, né? Quando possui alguma fratura. Normalmente a gente já fica com aquele pensamento assim, poxa, fulano de tal teve uma fratura, ele não volta mais a ser a mesma pessoa. Ele vai ficar sequelado, ficar com uma sequela, ficar com uma movimentação aí restrita, certo? Claro que assim, até mesmo dentro do pós-operatório, mesmo quando você faz um pós-operatório bem adequado, bem direitinho, você já corre esse risco, né? Mas quando você não faz,
as chances elas pioram, né? Elas diminuem para que você tenha um sucesso na sua reabilitação. Então, o terceiro erro que eu gostaria de falar aqui para vocês, certo? É você não iniciar a sua fisioterapia dentro de 48 horas após a cirurgia. Pessoal, esse erro ele é inadmissível de acontecer, tá? Por mais que o colega médico que lhe avaliou, que lhe operou, orientou que você não iniciasse logo a fisioterapia ou que você precisasse segurar um pouquinho para iniciar sua movimentação, isso não exclui a necessidade de você começar a fazer o seu tratamento, tá? Porque mesmo que a fisioterapia ou o fisioterapeuta ele não movimente ali aquela região, ele vai utilizar recursos para acelerar a consolidação daquela região, para acelerar a consolidação daquele lugar, certo? E se o fisioterapeuta ele não tem essa possibilidade de te acompanhar ali desde o começo, a chance de que a sua recuperação não seja tão eficaz, ou você não recupere tanto quanto você gostaria, elas são muito grandes disso acontecer, certo? Então a orientação é que se inicie um processo de reabilitação em até 48 horas depois da cirurgia, certo? Mesmo que sua cirurgia foi complexa, sua cirurgia foi muito difícil, você não está conseguindo movimentar muito bem, está acamado, certo, pessoal? Não existe uma situação em que a fisioterapia não vai poder ajudar, mesmo em fraturas complexas, pessoal, porque a gente utiliza recursos que vão auxiliar você a lutar contra essa dor, a lutar contra essa movimentação que não está acontecendo, certo? Então a fisioterapia ela é importantíssima dentro desse processo. Pessoal, então esses são os 3 erros que mais acontecem no processo de pós-operatório de fraturas, tá? Eu quis deixar aqui, listar aqui para vocês, justamente para que vocês pudessem aí ter essas orientações, tá? Compartilhe aí com alguém que passou por algum procedimento cirúrgico recentemente, ou que vai passar ainda, certo? Então essa é a minha orientação. Esse vídeo é para você que é paciente, esse vídeo é para você que conhece um paciente, esse vídeo é para você, colega fisioterapeuta que também atua muito nessa área, tá? Então essas informações eu espero que tenham sido aí bem importantes para você. Um grande abraço e até a próxima.